Para a gente começar a trazer informações, o São Paulo acredita que vai conseguir quitar o transfer ban até o próximo domingo. Conversei com algumas pessoas da alta cúpula para entender esse cenário. Eles já sabiam que iria acontecer algo nesse sentido. O clube sempre sabe, os dirigentes sempre sabem que vai ter essa possibilidade. Então eles estavam se preparando para isso, até aceleraram as inscrições de Buta, Newton e Victor Sá por conta disso. Eles tentaram ao máximo possível a do Domingos Duarte, só que acabou não rolando. E aí, o São Paulo está priorizando totalmente isso, tanto é que por isso que eu falo, o São Paulo não está negociando mais com ninguém, porque o São Paulo está priorizando a queda desse transfer ban. Do que me falaram, a expectativa é de que até domingo vai cair uma graninha importante no São Paulo aí. Tem também algumas coisas, estão conversando com o Tigres, porque o Tigres pode já pagar ali o valor da taxa de empréstimo do Alan Franco. Eles têm até 30 dias para pagar essa taxa, já deve ser quitado. Eles têm também a bilheteria de Bragança Paulista, tem outros ativos que eles vão tentar ali ao máximo possível juntar ali 5,8 milhões de reais para poder pagar a Lazio e já ter a quitação fechada. Até o primeiro momento, tinham me falado sobre a possibilidade de tentar renegociar essa parcela, só que aí no primeiro contato que eles tiveram com a Lazio, eles viram que não existe muito lá essa possibilidade. Então a expectativa do São Paulo é de juntar esse dinheiro no máximo até domingo e aí poder já fazer a quitação, já poder pagar esse transfer ban. Tá? Então o São Paulo não deve começar, pelo menos não deve, é o que eles dizem. Vamos ver se na prática vai acontecer. A expectativa deles, da diretoria do São Paulo, é de que vai conseguir realmente fechar esse transfer ban até domingo. Aí o São Paulo joga no próprio domingo contra o Flamengo e a expectativa do São Paulo é que mesmo se for registrado, se pudesse ser registrado, o Domingos Duarte não deve jogar contra o Flamengo, tá? O Duarte está sendo preparado para o confronto contra o Grêmio, né? Para ele ter condições de jogo. Não estou falando que ele vai ser titular ou não, mas ele estava já sendo preparado para jogar só contra o Grêmio, porque ele chegou essa semana, ele vai começar ainda a treinar com o grupo, tudo. O Aurélio Buta chegou, mas o Aurélio Buta estava muito bem, ele já estava participando de alguns treinamentos ali e tudo. Então, o Aurélio Buta está bem fisicamente. O Domingos Duarte vai precisar ainda só um tempinho só, realmente, uma semaninha. Até me falaram que se tivesse o jogo quarta que vem contra o Santos, que vai ser adiado, o Domingos Duarte já estaria em condições, tá? Então, não é só porque mesmo o jogo contra o Santos foi adiado, e o São Paulo vai ter esse ato do Flamengo e do Grêmio. O São Paulo vai ter ali domingo que dia? Domingo é dia 26, né? O São Paulo vai jogar o dia 26 contra o Flamengo, depois vai demorar, vai voltar só contra o Grêmio no dia 8. Então aí a expectativa é de ter o Domingos Duarte inteiro para lá. O pagamento dos atrasados também o São Paulo alega, a alta cúpula alega que a expectativa é de quitar até o fim do mês. O São Paulo acredita que vai cair algumas parcelas ali que o São Paulo tem que receber de jogador, vai cair alguns ativos importantes, e aí o São Paulo vai priorizar agora o pagamento do transfer ban com os ativos que forem caindo na conta, e aí logo depois, até o final do mês, o São Paulo pretende quitar os pagamentos atrasados. E aí o Macis, ele não quer pagar o atrasado e o vigente dia 30 deixar de pagar de novo. Porque o São Paulo funciona numa dinâmica, dia 5, o quinto dia útil do mês, eles pagam um salário, e no dia 30 eles pagam o direito de imagem. Então, e no dia 30 ficou acordado também aquela parcela, o São Paulo parcelou os direitos de imagem atrasado dos jogadores que estão no elenco em 10 vezes, lembra? No início do ano, com o Macis ele fez esse acordo, dividiu para o pagamento de 10 vezes. E aí o Macis quer, no dia 30, pagar tudo, para chegar no dia 5, no próximo dia 5 de agosto, só devendo realmente o salário do dia 5. E aí no dia 5 ele poder fazer a quitação. Então existe uma expectativa de cair uma grana importante no São Paulo para poder fazer essas duas movimentações. Não sei, não quiseram me detalhar quais seriam esses valores, mas existe essa expectativa de que agora vai cair essa grana, pagamos o transfer... Primeiro passo, pagamos o transfer ban, ponto. Chegou o dia 30, pagamos o mês vigente do direito de imagem, pagamos o mês vigente do acordo das 10 parcelas e pagamos o mês atrasado de direitos de imagem. Pronto, quitamos tudo, vamos para o dia 5 pagamos o salário e aí a gente, ao máximo possível, começa. Mesmo com o transfer ban, o São Paulo ainda monitora duas possibilidades de reforços, tá? E o São Paulo já vai começar a acionar o seu scout. O scout, na verdade, já foi acionado, inclusive, para
analisar oportunidades de mercado em duas posições, um meia e também um zagueiro. Esse meia, não por enquanto, do que a gente tem de informação, não seria o Alan Guimarães. Conversei com o staff do jogador, ele agora está sendo agenciado pelo Jorge Mendes, e não é um jogador, pelo menos por enquanto, que o São Paulo fez um contato. É mais uma avaliação muito positiva do scout. Porque o São Paulo acredita, tá? E aí teve uma mudança de chave, o São Paulo teve uma pequena reunião, uma pequena troca de mensagens com o empresário do Bobadilla, e há uma impressão de que pode chegar alguma coisa importante no início da próxima semana para uma venda do Bobadilla. Eu vi o pessoal falando de Zenit, não tenho informação do Zenit, mas o São Paulo já teve a sinalização do staff do Bobadilla que deve pintar algo para o Bobadilla aí nos próximos dias até o início da semana. Então, por conta disso, o scout já foi informado para analisar alguns jogadores ali que possam ser um meia mais ofensivo, para ser um meia pela esquerda, para cair mais para o meio, não sendo um articulador. E um zagueiro também. Só que se o zagueiro chegar, é bem provável que o São Paulo tente a liberação de Rafael Tolói, tá? Rafael Tolói vai brigar por espaço hoje no time titular e tudo, mas é um jogador também que o Dorival tá mais suportando do que propriamente fazendo parte dos planos. Do lado direito, o Dorival tá muito satisfeito. Arboleda, Domingos Duarte e Isaac, tá ótimo. Do lado esquerdo, Sabino e Osório. E aí precisa de mais um, porque o Tolói tem atuado por ali, mas a ideia inicial seria de uma liberação também do Tolói, que abriria espaço na folha salarial do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E os empresários dos jogadores já começaram a oferecer alguns nomes a muitos clubes do futebol brasileiro, incluindo o São Paulo. Tem 2 jogadores que foram oferecidos ao tricolor. E eu já adianto para vocês, é muito difícil, mas o meu papel é trazer a informação aqui para todo mundo, fechado? Então já vamos lá começar com um dos nomes que eu particularmente gostaria demais, que é o Gabriel Brazão, goleiraço da equipe do Santos, tá salvando a equipe. Se ele não tivesse lá, acho que o Santos estaria numa situação até pior, né? Porque realmente o Santos passa por momentos complicadíssimos em sua história de rebaixamento e tudo mais. Então, o Brazão, para mim, é um goleiro que poderia servir demais para o tricolor paulista, que vem passando por um momento não tão simples assim com o goleiro. O Rafael já não é mais aquele cara tão seguro, já não é mais aquele goleiro que é visto como, acho que unanimidade ninguém vai ser, né? Mas um goleiro que agrade grande parte do torcedor, falhou em alguns momentos aí, não passa toda aquela segurança. E o Brazão, sinceramente, eu se fosse o Ancelotti, teria convocado o Brazão como terceiro goleiro para a Copa do Mundo. Acho ele mais goleiro do que o Everton e ele brigaria com certeza por essa terceira posição. Tá no melhor momento que o Bento, né, que era um goleiro que estava brigando, e brigaria diretamente com o Hugo Souza, né, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários o que você acha sobre o Brazão. Outro nome é um cara que já esteve no radar do São Paulo pelo menos umas 4 ou 5 vezes em algumas janelas de transferências. É o argentino Benjamin Rollheiser, beleza, galera? O Rollheiser joga demais, é um meia atacante clássico argentino, baixinho, canhoto, chuta muito bem de fora da área, habilidoso, arma jogadas, desde a época, né, que ele estava no futebol argentino, aí depois ele foi para o Benfica, aí foi negociado, e o São Paulo sempre esteve de olho na possibilidade de sua contratação, e ele foi oferecido ao tricolor, né? O Santos também está passando por momentos complicados. Bom, continuando aqui. Então, os clubes, né, eles vivem da venda de jogadores, principalmente jogadores da base. E o São Paulo não tem vendido jogadores da base. Vendeu na era Júlio Casares, né, por preço de banana, e vendeu por preço de banana. Por quê? Vendeu por preço de banana porque era uma gestão que gastava muito dinheiro, ok? E que pegava dinheiro do São Paulo também, né? Não só gastava. E aí vendia os jogadores por preço de banana, né? E agora o São Paulo não consegue revelar jogador. E por que não revela? Porque não joga. Você não vê jogador na base do São Paulo tendo muita oportunidade. Então, talvez agora que Osório possa começar a ganhar oportunidade, o Luca possa ganhar mais oportunidade, alguns jogadores da base, com o Dorival Júnior, começa a ganhar mais oportunidade. Porque é a única maneira do São Paulo vender algum jogador. Ou esperar que alguém desses jogadores velhos que estão aí, né, sabe, faça uma baita de uma temporada para vender, tipo assim, para
os Estados Unidos, para vender para a Arábia Saudita, para esses países aí que tipo não liga muito para a idade do jogador. Mas jogador aí mais velho não vai para a Europa. Muito difícil algum clube da Europa contratar um jogador aí com 30 anos de idade. Muito difícil. O cara tem que estar jogando muito, tem que ser um Messi. Entendeu? Tem que ser um Messi da vida. E olha que o Messi foi jogar nos Estados Unidos. Né? O Messi não está jogando em nenhum lugar aí, por exemplo, da Europa. Ó, para você ver. O Messi está jogando nos Estados Unidos, tá? Que é o lugar onde grandes jogadores, quando chega numa certa idade, vão para lá. Então é isso que está acontecendo. Então, se você não tem grana para você poder contratar, ok? Fica difícil, tá? Fica muito difícil. E o São Paulo não tem. Não vende. Então não tem como contratar. Então o que acontece? A dívida aumenta. E o que esses caras fazem? Eles contratam jogadores mais velhos, porque não conseguem revelar jogador, acumulam dívidas com os jogadores que estão saindo, porque assim, ninguém sai de graça do São Paulo. A maioria não sai de graça. Tem ali um contrato, a não ser que acabou o contrato. Se tem um contrato, tem uma rescisão de contrato amigável que vão ter que pagar o cara. Mesmo ele tendo saído, a não ser que venceu 100% o contrato dele, beleza, o cara vai embora, o São Paulo não precisa pagar nada. Mas se não venceu, tá? O São Paulo não conseguiu emprestar, você vai ter que pagar o contrato daquele cara. E vai ter que pagar aquele que chegou. E aí a dívida vai acumulando, vai empurrando com a barriga, um com o outro. Aí daqui a pouco você vai lá e mete as caras para contratar, por exemplo, o Marcos Antônio, e aí você vai ter que pagar a parcela que não é barata, e aí vai chegar lá e não vai ter dinheiro para pagar, porque não está entrando dinheiro no clube. O que entra é para pagar juros do banco. Então o negócio não vai para frente. Entendeu? Então, realmente é uma situação muito complicada que o São Paulo atravessa e está tentando, está se aventurando. Está vendo que o time não está competitivo, que precisa fazer uma reformulação. A Rafinha está tentando fazer uma reformulação no São Paulo sem dinheiro. E aí pega esses caras aí, Vitor Sá, faz um contrato de 3 anos e meio. Entendeu? Faz contratos longos, porque senão os caras não vêm. E por aí vai, né? Então é uma situação que realmente é muito complicada e eu fico muito triste de ver o que o São Paulo está passando. Eu gravei uma carta aberta aí, eu acho que quem teve a possibilidade de assistir o vídeo aí, né? Eu abrindo meu coração falando do São Paulo, isso aí. São Paulo está devendo direitos de imagem novamente, tá? Está devendo direitos de imagem. E é aquilo. Já ultrapassou 1 bilhão a dívida do São Paulo. Eu falei para vocês que ia ultrapassar 1 bilhão. Né? Os caras já estão correndo da XP, já estão com história de que não tem nada, de que não tinha nenhuma proposta. Isso é mentira. Tem a proposta, ok? Os caras estão fugindo. E eu falei aqui para vocês que acompanham o canal. Eu falei que eles iam arrumar uma desculpa ou iam falar alguma coisa de que não tinha nada, inventar alguma história. E, de fato, inventaram na cara dura falando que não tem nada, que não tem proposta, que não tem nada. E tem a proposta. Por quê? Porque o CEO da empresa que ia cuidar do dinheiro investido da XP. E o São Paulo, como eu já sabia, vocês acham que os caras iam aceitar que um CEO de uma empresa cuidasse do dinheiro do São Paulo? Então, obviamente que isso não ia acontecer. Então, os caras já estão dando adeus à XP. Tá? Falando sobre a questão do mercado da bola. O São Paulo já trouxe todos os jogadores que vocês já viram aí, não vou ficar repetindo. Tá? O São Paulo vai receber jogadores aí que vão acabar oferecendo para o clube. Tem um monte de jogador que está vencendo o contrato agora em julho, de vários clubes. E o São Paulo está atrás de um meia. Não queria um meia e agora o Rafinha, ele
convenceu o presidente Harry Massis a tentar contratar um meia. Mas não é um meia articulador, um camisa 10, um meia, a la Ganso. Não. É um meia atacante. Tá? Até porque o Dorival Júnior também não gosta muito de jogar com meia. Ok? Então o São Paulo vai nesse mercado. Ele quer um meia tipo argentino, como vocês viram, foi essa referência que me passaram, com raça, um cara que dá profundidade, um cara que chega na área, que chuta no gol, mas não quer um meia articulador, centralizado, não é esse tipo de meia que o São Paulo quer. O São Paulo quer um meia atacante, que é o quê? É um Luciano da vida, que é o meia atacante, né? O Luciano é o meia atacante. Às vezes ele se enfia lá no meio lá, tenta ser um camisa 10, quando ele vê que não dá certo, ele vai para frente e ele faz gol. Então, eu não sei por que o Luciano também insiste em querer jogar como um meia lá. Se ele, como um meia atacante avançado, ele faz gol, porque ele chuta bem de fora da área, ele pega bem na bola, né? E ele fica recuando aqui no meio-campo, querendo buscar o jogo, buscar a bola, atuar como um meia mais articulação muitas vezes, e atrapalha pra caramba o São Paulo. Quando ele joga lá na frente, ele ajuda um pouco mais. Quando ele avança, ele ajuda um pouco mais. Então, mas independentemente de qualquer coisa, o São Paulo está atrás desse meia que tem esse estilo de jogo. Um meia com raça, um meia que chega lá na área, pisa lá na área, entendeu? E aí, esse tipo de jogador que o São Paulo está procurando, né? Com aquela raça argentina. Não estou dizendo que ele vai contratar um argentino, não é isso. Mas se pintar alguém nesse sentido aí e tal, e que esteja livre no mercado, que o São Paulo não gaste dinheiro, o São Paulo vai tentar essa contratação. Cara, quando eu ouvi que o São Paulo estava contratando o lateral direito português, que no caso foi o Aurélio Buta, eu confesso para você que eu vivi cenas de terror, eu vivi momentos de terror. Memórias de guerra. Porque veio um tempo depois que eu já tinha, né, amadurecido a ideia de que o Cedric já tinha sido liberado para procurar um outro clube e que o São Paulo não precisaria mais passar pelo terror Cedric Soares, que é a chegada dele na linha de fundo, ou cruzamentos horríveis com a perna direita, mas pior do que isso, é um jogador destro que só cruza de perna esquerda. A jogada dele era sempre a mesma, ameaça cruzar de direita, que é a perna boa, corta para a esquerda e dá cruzamentos horríveis com a perna esquerda. Então, assim, um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do São Paulo na história, eu não tenho dúvida nenhuma. É um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do São Paulo. Uma contratação sem pé nem cabeça, uma contratação que não fez sentido algum. Chegou para usar as instalações do CP da Barra Funda, foi chegando. Do nada, um contrato de 3 anos para o Cedric Soares, um dos jogadores mais horríveis que o futebol mundial já produziu. Dito isso, a gente espera que os novos portugueses que chegaram, né, o Domingos Duarte e o Aurélio Buta, escrevam histórias totalmente diferentes. Quando a gente só se decepciona com quem a gente espera algo. E quando a gente já está lá no fundo do poço, é difícil a gente se decepcionar ainda mais. Então, assim, o nível de contratação do São Paulo, baseado no Cedric Soares, já era tão baixo nível, né? Que não dá para esperar que o Aurélio Buta e o Domingos Duarte serão piores do que o Cedric Soares. Acredito que isso seja meio que impossível. Eu ia voltar a falar de assunto sério aqui, do Transferban e tudo mais, para a gente encerrar esse tema. Eu tenho que ler a mensagem do Marcos aqui que ele mandou no chat. Perguntou para nós dois, mas eu repasso a pergunta para você, Kaique. Kaique, o Aurélio é um puta reforço ou não? Cara, para quem acompanhou os jogos dele, eu sou muito transparente com o torcedor. Se eu conheço o cara, eu conheço. Se eu tenho a informação, eu passo a informação. Se eu não tenho, eu não vou inventar informação ou vou inventar que eu conheço o jogador que eu não conheço. Eu não sou um expert de futebol mundial. Hoje eu me considero um cara que sabe bastante coisa e consegue trazer informação do São Paulo. Eu não me considero um expert do futebol mundial. Então, eu nunca assisti um jogo dele. O que a gente vê são melhores momentos, aqueles melhores momentos que enganam legal. Se você for pegar melhores momentos do Cedric Soares, você vai ver momentos ok,
que iludem o torcedor de que ele é um jogador que sabe andar em linha reta sem tropeçar na bola, o que não é verdade. O torcedor de São Paulo sabe muito bem disso. Então, assim, eu não sei se é um puta reforço. Eu não sei também, eu não posso dizer aqui para o torcedor que é um cabeça de bagre que está chegando. Eu prefiro vê-lo jogar. Agora, eu me baseio por quem já viu. Se eu não me engano, foi o Arnaldo Ribeiro ou o Tirone, eu não lembro qual dos dois, que transmitiu alguns jogos do campeonato alemão e viu alguns jogos dele pelo Eintracht Frankfurt e elogiou a contratação. Disse que é um jogador interessante. Agora, de jogador interessante, o mercado está cheio. De jogador com potencial, o mercado está cheio. Tem a questão de ser um país novo, uma liga diferente, que você nunca disputou, em condições das mais diversas e adversas. Então tem toda a questão da adaptação ao novo país, a adaptação ao novo futebol. Né? Tem tudo isso para poder contextualizar uma contratação. Pode ser um jogador de potencial, mas que de repente não renda no São Paulo. Ou pode ser aquele cara que ninguém espera nada e entrega bastante com a camisa do São Paulo. Agora, só o campo pode responder se é um puta reforço ou não. Eu trabalho agora com o Barolo lá na TMC e o Barolo tem falado que é mais uma contratação para o torcedor falar puta que pariu. Que espetáculo, meu caro. E o pessoal tá lembrando aqui, tá confirmando aqui que foi o Arnaldo Ribeiro que fazia o campeonato alemão na TV Cultura. Então tá aí, foi o Arnaldo Ribeiro que trouxe essa opinião que o Kaique destacou então.